Fala aí, pessoal, tudo certo? Hoje vamos falar sobre o jogo São Paulo e Libertad pela Libertadores da América, 1-1, ponto valiosíssimo na tabela de classificação, tanto do grupo quanto a geral. Pode parecer que, mas o jogo foi no Morumbi, então o São Paulo tinha obrigação de ganhar a Libertad, sim, mas o São Paulo teve um jogador expulso, uma situação que foge do controle, né, desde os 15 minutos do primeiro tempo. Então o São Paulo nesse jogo foi valente, não desistiu até o instante final. E esse ponto faz com que o São Paulo chegue a 11, fique muito perto de se garantir como o primeiro colocado do grupo, esse empate. E podendo chegar até 14, então ele podendo lutar como segunda melhor campanha em geral da Libertadores da América. Que ele vai concorrer com o River Plate, com o Central Córdoba, entre outros times, mas principalmente estes. Então, se ele ganhar, ele tem uma chance bem grande de garantir a segunda melhor campanha, só atrás do Palmeiras, que está 100% até agora e já está garantido em primeiro lugar como melhor campanha da Libertadores. Bom, vamos falar a respeito do jogo. O São Paulo entrou numa formação de 4-2-3-1, sem a dobra de lateral direito, porque quando o São Paulo joga em casa, ele tem que ser mais proativo no ataque, então essa dobra de lateral é mais quando o São Paulo quer se defender, quando quer jogar fora de casa. Então o São Paulo começou com o Rafael no gol, de lateral direito o Cedric, de zagueiro direito o Juan Tressoldi, que vem jogando muito bem, de zagueiro esquerdo o Alan Franco, de lateral esquerdo o Enzo Dias. O Alisson recuado como primeiro volante e o Marco Antônio de segundo. Esse é um ponto importante porque o Alisson foi o jogador que tomou o cartão vermelho, né? E, claro, é muito fácil agora você falar, mas eu sou engenheiro de obra pronta, não entraria com o Alisson por XYZ. No meu caso, independente, agora falando depois ou antes, o Alisson para mim é um jogador muito importante do elenco do São Paulo. Ele, se não me engano, está na 15ª partida consecutiva que ele joga. Então ele está precisando descansar, eu não estou nem falando pelo ponto do jogo, mas sim pelo ponto de lesão. Então, mesmo se eu não soubesse que ele iria ter tomado o cartão vermelho, eu teria poupado ele desse jogo para entrar só no segundo tempo, jogar menos minutos, mas se necessário entrar com o Pablo Maia, que já voltou de lesão, para jogar uns 60 minutos, 65, e no segundo tempo entraria com o Alisson. Então eu entraria com o Pablo Maia de primeiro volante e o Marcos Antônio de segundo, mas o Zubeldia optou por, mesmo assim, recuar o Alisson como primeiro volante e o Marcos Antônio, como está acostumado a jogar, eles estão fazendo uma bela dupla, não se pode negar. E na ponta direita o Ferreirão, no meio o Oscar, que está voltando de lesão, jogou alguns minutos no jogo passado, agora jogou 30 no jogo passado, 60 agora. Então foi uma bela notícia para os torcedores de São Paulo. E na ponta esquerda o Ferreirinha e de centroavante o André Silva. O jogo começou com o São Paulo pressionando, logo aos 10 minutos, domínio era total de São Paulo, o Ferreirinha teve uma boa chance de fazer um gol, limpou para a área, deu um chute, o goleiro adversário pegou e espalmou para escanteio. Desse escanteio ainda o Enzo Dias pegou um chute, a bola acabou indo para fora, mas o São Paulo mostrava que ia tomar as rédeas do jogo, que ia ter uma boa vantagem para fazer esse gol, porque além de estar jogando em casa, também é um time melhor e estava buscando o resultado, mas o lance que decide como dita o ritmo da partida é o lance da expulsão do Alisson aos 15 minutos. Ele dá uma entrada um pouco mais forte do que se deve, ele foi expulsado a meu ver corretamente, porque a trava da chuteira dele pega na parte do calcanhar para cima, na canela, e mesmo sem querer, ele podia ter lesionado muito sério o jogador do Libertad. Então acho que ele foi expulso corretamente. Então bom, acontece, e que bom que aconteceu na fase de grupo e não na parte de mata-mata, né? E o Alisson é um jogador muito importante, como eu já disse, então fica de aprendizado e como lição para ele, né, do que evitar fazer em determinadas jogadas, até porque era um lance no ataque do São Paulo, sem necessidade de entrar com essa força, foi absolutamente desproporcional, e não foi um lance que geraria perigo ao gol do São Paulo nem nada, então
não faz muito sentido a jogada. Mas, enfim, ele foi expulso. E a partida mudou, no caso. O Zubeldia, normalmente, quando o jogador é expulso, o técnico ele faz algumas substituições para realocar o time. O que o Zubeldia fez? Ele optou por não fazer essa substituição, mas em relação a posicionamento, ele recuou o Marcos Antônio para primeiro volante e o Oscar, que era o meio de campo, jogou de segundo volante, que ele já tinha feito em uma partida contra o Palmeiras. E ele tinha ido bem nessa partida. Então acabou ficando mais recuado, mais longe do gol o Oscar do que deveria, mais preso à marcação, mas era necessário, porque o São Paulo estava com um jogador a menos. Então o São Paulo ele acabou que não indo mal depois dessas alterações. Ele sofreu mais riscos do que ele sofreria normalmente com todos os jogadores, mas ele também atacava. Então ficou um jogo franco, ficou um jogo lá e cá. E tanto que a primeira jogada perigosa depois da expulsão do Alisson foi aos 27 minutos, que o Libertad teve um escanteio e acabou que cabeceou, a bola passou rente, eu até pensei que tinha sido gol, mas foi para fora. Então o Libertad também nesse ponto ele mostrava que ele tinha ataque, mas o ataque dele era somente por bolas aéreas, cruzamentos em si, que é a grande jogada, a jogada forte deles, porque eles não tinham qualidade suficiente para chegar no gol com bola no chão. Então o São Paulo podia ter percebido isso, o Zubeldia talvez, e ter se precavido com relação a cruzamentos. E outro grande ponto é que depois do jogo teve algumas jogadas mais aqui, outra colar, mas enfim, o jogo foi pro intervalo. No intervalo, o Juan Tressoldi, ele foi substituído pelo Arboleda, zagueiro direito, por zagueiro direito. Eu não sei se o Juan Tressoldi sentiu algo, não sei, mas de qualquer forma ele foi substituído pelo Arboleda. E a primeira jogada, aos 3 minutos do segundo tempo, a bola basicamente se ofereceu para o Ferreirinha e ele acabou que driblando o zagueiro adversário e chutou para fora, quase gol do São Paulo. Depois, aos 16, o Marco Antônio arriscou outro chute, então você via, o São Paulo tá com um jogador a menos? Sim, mas ele estava organizado, eles estavam indo para cima, buscando o resultado, não estavam satisfeitos com o empate, porque valia não só a classificação, um ponto classificava, o empate já classificava, mas eles queriam buscar poder disputar com o Palmeiras a melhor campanha em geral, né? Coisa que agora não é mais possível. E também para dar uma resposta ao torcedor, visto que o último jogo no Morumbi foi o empate contra o Aliança Lima. Então tinha esse ponto, mas também estava mais exposto, né? Aos 20 minutos, que o Zubeldia acaba substituindo o Oscar e o Ferreirinha por questão de minutagem, principalmente do Oscar, que está voltando de lesão, e o Ferreirinha mais por desgaste, que ele joga aproximadamente 60, 70 minutos dos jogos. E no caso entrou o Pablo Maia e o Ferrarese. O Pablo Maia entrou no lugar do Oscar, então foi puxado para a primeira volância e o Marcos Antônio, que estava de primeiro, foi para a segunda volância. Então ele arrumou essa parte. E o Ferrarese ele entrou para fazer a dobra de lateral direito, porque como já estava mais ou menos com 20 do segundo tempo, ele que estava com o jogador a menos já tinha tido um desgaste em relação ao jogo. Então ele queria fazer uma parte mais compacta, de uma defesa mais sólida com relação ao São Paulo, né? Então o Ferrarese ficava como lateral direito, o Cedric como ponta, e o Ferreirão inverteu para a ponta esquerda. Então foi exatamente isso que aconteceu, para, como eu disse, deixar o time mais compacto. Aos 25, teve um cruzamento na área, que o André Silva até desviou esse cruzamento, e a bola sobra sozinha para o Alan Franco, abriu o placar, mas o Alan Franco acaba errando, a bola vai para fora. Eu até dou um desconto que o Alan Franco, além de ser zagueiro, ele é canhoto, e a bola caiu no pé direito dele, então, mas ele foi para fora. Mas é outro gol perdido, esse é um ponto fundamental desse time do São Paulo. Ele perde muitos gols,
E, como disse em outros vídeos, agora é uma fase que o São Paulo está pegando times mais frágeis. Mas em jogos de mata-mata, principalmente com equipes fortes, o São Paulo, se perder, de repente, ele pode perder a única ou ter uma ou duas chances por jogo. E ele pode perder, de repente, a única chance do jogo de fazer o gol. Então tem que melhorar a eficácia, tem que treinar mais chute a gol, finalização. Então esse é um ponto crucial que eu acho que esse time tem que melhorar. Além de treinar pênalti, é claro, porque pênalti não tá fazendo de jeito nenhum. E, bom, aos 28, sai o gol do Libertad, né? O Cédric afasta uma bola mal afastada, ele não afastou a bola. E a bola acaba sendo um balão e caindo no mesmo lugar. E o jogador do Libertad vai dominar ela, ele entra, faz uma falta boba nele, entra atropelando, completamente desnecessária, e aquilo, né? A jogada que era mais perigosa do time deles é a jogada aérea. E adivinha, o Cédric deu uma falta para eles cruzarem a bola no gol, na área do São Paulo. E foi quando saiu o gol, o lançamento foi feito, o Aguilar abriu o placar, então é o atacante deles, ganhou de cabeça da defesa do São Paulo e fez o gol. Então aí você para e começa a pensar, né? Poxa, o São Paulo tá perdendo de 1-0, um jogador a menos, depois de ter perdido 1000 gols. Basicamente, a derrota vai acontecer, né? Vai acabar a invencibilidade do dia, a invencibilidade de empate, mas é uma invencibilidade, tem muitas vitórias também. E acaba que o Zubeldia, assim que sai o gol e que o Cédric faz essa besteira, aos 31, o gol saiu aos 28 do segundo tempo. Aos 31, ele tira o Cédric, põe o Luciano, porque ele precisa agora correr atrás do placar, perdido por 1, perdido por 1000. E aos 39, ele tirou o Ferreirão, que aliás não fez uma partida boa, fez uma partida ruim, mas é um bom jogador, é um garoto da base, inclusive teve contrato renovado agora, mas nessa partida específica ele não foi bem, e colocou o Luca, que o Luca basicamente o gol foi dele, ele salvou o São Paulo de uma derrota, e basicamente no primeiro lance dele, que foi aos 44 do segundo tempo, ele entrou aos 39, então 5 minutos depois, ele teve uma chance, ele invadiu a área, driblou 2 adversários, fuzilou o goleiro, chuta bem esse menino, tem estrela. Aliás, já era para ele ter entrado em 2 jogos passados, mas por causa de algumas circunstâncias, ele acabou não entrando. De última hora, o Zubeldia mudou de ideia, porque aconteceu XYZ naqueles jogos. E na terceira vez agora que ele ia entrar, ele estava super ansioso, até deu entrevista depois. Ele entrou e mudou um jogo, e um jogo de Libertadores. Deu um ponto importante para o São Paulo, fez com que o Libertad não encostasse e deixou o São Paulo vivo, até brigando por boa campanha na Libertadores. E, bom, é uma notícia ótima para o São Paulo, porque o São Paulo nesse ano já revelou Ferreirão, Matheus Alves, Rian Francisco, que ainda vai ter mais oportunidades, mas revelou, e agora o Luca, né? Então o São Paulo tem grandes revelações esse ano. A base veio forte esse ano. E espero que o São Paulo aproveite bem essa base para, primeiro, falar na parte de futebol. Espero que renda frutos no futebol. E depois, em relação a vendas futuras, porque o São Paulo tem dívidas. E até para poder enxugar essas dívidas um pouco. Então acho que espero que ajude nessas 2 situações. E acho que foi isso. O São Paulo agora só volta a jogar pela Libertadores, se não me engano, no dia 27, numa terça-feira, às 7 da noite, contra o Tadieres. E essa vitória é uma vitória que é importante, além da parte do simbolismo de, poxa, não ganhou nenhum jogo da fase de grupos até agora, no Morumbi, a torcida que merece, inclusive que lotou agora com 50 mil torcedores. Essa próxima vitória contra o Tadieres deixa o São Paulo muito bem classificado para etapa de mata-mata, podendo decidir vários jogos em casa, talvez menos contra o Palmeiras. Então acho que ela é de devida importância. E um ponto negativo a se ressaltar é que uma placa de metal se descolou do Morumbi, não sei se por conta de tapas na hora da comemoração do gol do Luca,
ou por algum motivo de falta de manutenção, enfim, acabou ferindo torcedores, 3 deles na mesma família, um com ferimentos mais leves, outro com mediano, e o pai desses outros torcedores está na UTI, entubado. Então fica aqui uma solidariedade, é uma coisa triste que aconteceu, espero que eles fiquem bem, e que o São Paulo minimamente arque com todos os custos e despesas médicas que eles vão ter, porque foi no estádio, uma placa que caiu, São Paulo, na minha opinião, é responsável por isso. E acho que minimamente, para a próxima partida, no final de semana contra o Grêmio, o São Paulo tem que se certificar em relação a todas as placas. Acho que talvez dar uma olhada, ver se estão todas fixas, se tem alguma que tem algum risco. Se tiver algum risco, não sei se dá tempo de arrumar, ou se não der para arrumar, aquele setor, daquela parte fica interditada, mas isso não pode acontecer de novo, colocar em risco os torcedores do São Paulo. Então acho que essa checagem barra manutenção tem que ocorrer como forma de garantir a segurança de todo torcedor de São Paulo. Bom, gente, esse vídeo acho que foi o mais longo que eu já fiz, 16 minutos, desculpa, mas tinha bastante assunto para falar. Por favor, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem, comentem que eu respondo, interajo com vocês, e um abração. Boa semana, e no final de semana eu faço outro vídeo a respeito do São Paulo e Grêmio, que a gente também precisa muito ganhar. Abração, tchau, tchau.